Os jogadores colorados tiveram folga neste domingo e se preparam a partir desta segunda-feira para o compromisso do meio da semana contra o Avenida em Santa Cruz do Sul. Para este jogo, o técnico Eduardo Cudê deverá colocar de novo um time reserva e a expectativa fica para as mudanças que ele pode fazer, já que alguns jogadores passaram a ser contestados ao longo dos últimos jogos. No mercado de transferências, surge a possibilidade de uma negociação pelo atacante Pedro Henrique, que está sendo procurado pelo Vasco da Gama. Com a perda de espaço no elenco principal, com a chegada de Borré que acontecerá, e inclusive o surgimento de Luca, que se destacou fazendo 2 gols, a transferência do atacante hoje é cogitada no ambiente do Beira-Rio. A gente fala também sobre o otimismo por Sérgio Rocher, que está cada vez mais perto do seu retorno aos gramados, e sobre Thiago Maia, o volante que não foi relacionado para a partida deste domingo pelo Flamengo contra o Vasco da Gama, e com isso fica mais perto do Beira-Rio. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 4 de fevereiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo, tá? Vamos começar falando sobre a preparação para enfrentar o Avenida neste meio de semana. E vamos lá. O time do Inter tem algumas preocupações para esse jogo. Porque vamos lá. O jogo é contra o Santa Cruz, inclusive, nesse meio de semana, tá? O jogo contra o Santa Cruz, o técnico Eduardo Cudê deverá colocar em campo uma equipe reserva, já que o time titular entrou em campo neste último fim de semana contra a equipe do Caxias, venceu, jogou bem, mas a ideia é preservar os jogadores para dar prioridade para a parte física. Só que no time reserva, alguns jogadores na última atuação contra o Guarani de Bagé já levaram uma luz alta do técnico Eduardo Cudê. Caso do Carlos de Pena, caso do Campanharo, caso do Gabriel Barros, que não publicamente foram expostos, mas a gente sabe que no bastidor são jogadores que estão deixando, em termos de rendimento, um descontentamento pelo fato do Inter não estar e esses jogadores não estarem rendendo ao máximo. Então, é um time reserva, onde o Cudê também vai ter que ajustar essa questão. Vai colocar o Campanharo de novo para jogar? Vai colocar o Gabriel Barros de novo para jogar? Vai colocar o Depena de novo na lateral esquerda? São situações que ele vai observar ao longo desta semana, tá? Uma informação importante a respeito desse futuro próximo do Internacional envolve o Tauan Lara, tá? O Tauan Lara ele esteve fazendo trabalhos específicos, esteve afastado do elenco do Internacional nesse início de temporada, esteve treinando separadamente em Alvorada, tá? No CT da Morada dos Quero-Queros, mas na zona mista do estádio Beira-Rio, depois da vitória sobre o Caxias, a gente recebeu a informação de pessoas do Inter que disseram, olha, o Tauan Lara agora tá fininho, o Tauan Lara já está entrando em forma. Primeiro, pode ser também uma preparação do Internacional para um retorno do Tauan Lara ao elenco, que pode acontecer, por exemplo, na partida contra o Santa Cruz neste meio de semana. Mas também pode ser o fato dele estar mais perto desse retorno, não para a próxima quarta-feira, mas quem sabe ao longo da temporada, ou pelo fato do Inter também querer alguma negociação envolvendo esse jogador. Mas a informação que vem do Inter o Tauan Lara está fininho, o Tauan Lara está evoluindo a sua parte física e por isso eu não descarto um retorno desse jogador ao elenco ao longo dessa semana. O Inter se reapresenta na segunda-feira às 9h30 da noite, tá? Um outro jogador que está perto de retornar é Sérgio Rocher. Ele vem correndo em volta do gramado no CT Parque Gigante, fazendo trabalhos específicos da lesão que ele tem na costela. E a ideia do Internacional é preparar o jogador para estar à disposição no Clássico Grenal, que agora tem data, no dia 25 de fevereiro, às 4 horas da tarde. Então aí mais 20 dias para o Rocher. E ele, inclusive, fez uma postagem no Instagram que deixou todo mundo bastante animado, deixou todo mundo bastante esperançoso a respeito do seu retorno. Ele dizendo, cada vez mais perto, e uma foto dele trabalhando, e ele tem ido todos os dias no CT Parque Gigante para fazer esse tratamento para poder voltar a jogar, e existe essa expectativa de que no Grenal o Rocher esteja à disposição, tá? Avançando na pauta, e aí já saindo da preparação e dos assuntos de campo do Inter, depois da vitória sobre o Caxias, o Eduardo Cudê falou sobre a contratação de lateral esquerdo. Eu trouxe aqui agora a informação do Tauan Lara, que é um jogador que o Inter diz que está fininho. Mas, em relação ao lateral esquerdo, o Inter ainda está no mercado procurando. E o Cudê admitiu isso na entrevista coletiva. Mas o termo do Eduardo Cudê foi: temos a necessidade,
mas não temos a urgência. Talvez porque ele saiba que ali na frente vai poder reintegrar o Taulara, e para Campeonato Gaúcho talvez ele sirva mais do que o Carlos de Pena, mas ele também tem a possibilidade de colocar o Robert Renan na lateral esquerda, uma coisa que ele já disse que vai fazer, só está esperando a oportunidade. Pode ser também nessa quarta-feira contra a equipe do Santa Cruz, mas o Inter está no mercado. Necessidade, não urgência. Talvez a gente não veja nas próximas semanas esse lateral esquerdo sendo contratado. Até março o Inter com certeza vai buscar o jogador dessa posição, porque hoje só tem o René no elenco e a ideia é trazer um lateral esquerdo de bom nível. O Kudê falou a todo momento que não seja qualquer um, seja alguém que de fato possa brigar por posição com o René, possa ser titular. Essa é a ideia no Internacional para a lateral esquerda, tá? Uma outra situação de mercado que a gente precisa falar é sobre Pedro Henrique. O atacante está sendo pretendido pelo Vasco da Gama e não é o primeiro movimento para tirar o Pedro Henrique do Internacional nessa janela de transferências. Ele já recebeu uma sondagem da Arábia Saudita, acabou não indo, a ideia era de um vínculo de empréstimo junto ao clube árabe e o Inter acabou segurando porque entendeu que a proposta ela não era tão vantajosa, e a ideia do Vasco da Gama é também levar Pedro Henrique por empréstimo. Por enquanto, só houve conversas preliminares, tanto com o Internacional como com o Pedro Henrique. Vamos lá, o interesse do Pedro Henrique é permanecer no Internacional, mas ele sabe que nessa temporada ele vai ter menos espaço do que ele teve ao longo das últimas temporadas, principalmente em comparação à primeira temporada dele aqui, onde ele foi muito bem. Vai chegar o Borrell, o Luca tá surgindo muito bem, isso pode de alguma maneira tirar um pouco de espaço do Pedro Henrique. E ele cogita, através disso, sair. E o Internacional também cogita a ideia de liberar o Pedro Henrique se a proposta de empréstimo que vier, ela for adequada. Vamos lá. O Vasco, por exemplo, fez uma proposta de empréstimo e levou o David do Internacional. Pagou pelo empréstimo e colocou também uma taxa fixada para comprar o jogador que seria obrigatória através de metas que devem ser batidas pelo David. Uma proposta nesse sentido no Pedro Henrique, hoje, leva o jogador do Internacional, tá? Existe chance, de fato, desse negócio sair, mas, para isso acontecer, precisa vir a proposta. O interesse do Vasco, ele precisa ser concretizado através de uma proposta que agrade o Inter. Acontecendo isso, tem chance do negócio acontecer, mas ainda está em um estágio inicial, porque o Vasco só, por enquanto, manifestou o interesse, tanto para o Pedro Henrique como para o Internacional, de ter o atacante colorado na equipe do Vasco da Gama, o Pedro Henrique, que aos poucos está perdendo espaço na equipe titular, tá? Na tarde desse domingo, eu gravei um vídeo aqui no canal repercutindo uma fala do técnico Eduardo Cudê na última entrevista coletiva a respeito das categorias de base, e que foi reveladora, tá? O Eduardo Cudê deu uma entrevista e uma resposta muito interessante sobre o momento da base do Internacional, em meio a todas essas mudanças, a saída do Gustavo Grossi, a chegada do Jorge Andrade que deve acontecer, e o Eduardo Cudê falou que neste momento não tem nenhum jogador despontando para ser titular do Inter ou alguém útil a nível de Série A. Mas, ainda assim, o Inter tem estrelas surgindo lá embaixo, 2006, 2007, 2008, que são jogadores que estão treinando agora com o elenco principal. O Gabriel Carvalho, o Iago Noal e também o Gustavo Prato, que inclusive estreou nesse final de semana contra a equipe do Caxias. Eu falo mais sobre isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e ter um pouco mais de detalhes sobre o que o Cudê pensa da formação de jogadores no Internacional. Por último, vamos falar de mercado de novo, porque Thiago Maia teve uma atualização importante neste fim de semana. O grupo principal do Flamengo voltou da pré-temporada nos Estados Unidos, da qual o Thiago Maia não participou e ficou no Brasil, e hoje jogou contra a equipe do Vasco da Gama, empate 0-0. E o Thiago Maia ele foi vetado desse jogo, ele não foi relacionado. O Flamengo, enfim, não deu explicações, ele era um jogador que já não estava integrado ao elenco na viagem para os Estados Unidos, mas isso mostra que o Flamengo não esteja contando tanto com ele, ou o Tite não esteja contando tanto com ele como se imaginou em determinado momento. O Thiago Maia esteve fora do jogo contra o Vasco da Gama, inclusive da lista de relacionados. Vou dar um outro exemplo. O Mateuzinho, que também não viajou para os Estados Unidos, porque estava negociando com o Corinthians, foi relacionado. Não entrou em campo, mas foi relacionado. O Thiago Maia, nem isso. O Flamengo busca a contratação de outro volante também, mas o Thiago Maia está bem escanteado lá no Maracanã e isso pode ajudar o Inter a forçar a negociação. Lembrando, a negociação não fechou porque o Flamengo não aceitou a proposta. A negociação não fechou porque o Flamengo pedia 5 milhões de euros e o Inter queria ali 3 milhões e 800 mil euros no máximo. Então, o Flamengo não tendo o que fazer com esse jogador, o Inter pode bater o pé e conseguir ganhar essa dividida, ganhar essa queda de braço e acabar levando o Thiago Maia. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desta semana
Campeonato Carioca, tá? Madureira e Portuguesa da Ilha do Governador. Odd do Madureira 2.62, Portuguesa 2.62, o empate tá pagando 3.14. No Campeonato Paulista, jogo só na quarta-feira, Santos e Corinthians. Vale apostar também, porque a odd do Santos tá até menor que a do Corinthians. O Corinthians uma fase péssima, com várias derrotas consecutivas, 4 derrotas consecutivas. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!